Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui Antônio Roberto Bozola, professor Bozola. Professor Bozola é um dos ícones da nossa faculdade, é um homem que tem uma inserção internacional, é um profissional daqueles que nós podemos falar completo, porque ele tem sucesso profissional, ele é um grande professor, ele formou gente para o Brasil e para o mundo. Bozola, eu gostaria de começar um pouco, resgatando um pouco da história da medicina aqui de Rio Preto. Você formou-se pela USP, você nasceu em Garapava, e como é que você se deparou com Rio Preto? Quando é que Rio Preto entra em sua vida, Bozola? Boa tarde, muito prazer. Na verdade, quando eu me formei pela USP Ribeirão, no 6º ano eu tinha a oportunidade de frequentar 2 meses fora da faculdade. Como meu irmão era anestesista da Santa Casa, eu me propus a vir fazer um estágio de anestesia aqui. E conheci o Dr. Serra Dória. E aí ele me convidou para fazer cirurgia geral, apesar de que eu já tinha a proposta de fazer cirurgia plástica na cabeça. E quando eu estava trabalhando com o Dr. Serra Dória, aprendendo a cirurgia, eu conheci o Dr. Melquiades Cardoso de Oliveira, que foi o primeiro cirurgião plástico do Brasil a ir para o interior. O primeiro cirurgião plástico do Brasil a ir para o interior. Só existiam em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador e Recife. E aí eu o conheci. Era um exímio cirurgião, e o Dr. Valdemar Mano Sanches, que era, os dois trabalhavam em conjunto. Na Santa Casa. E um dia ele me convidou para fazer cirurgia plástica, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica... Que era incipiente. Tinha uns 150, 200 sócios. Começou o centro de treinamento e precisavam de 3. E ele me convidou para ser o terceiro, treinar com eles e continuar. E aí, estou aqui há 48 Bozola, anos. Antes de nós falarmos dessas pessoas extremamente importantes que você conviveu aqui, como é que você... Porque eu imagino, quando eu sonhava em ser médico, na minha cabeça só vinha ser cirurgião. Não é? Eu sempre brinco, até para amarrar o sapato você já dava nó. Mas a cirurgia plástica era uma coisa distante da minha cabeça. O que era que quem foi que te despertou para você ser médico, ser cirurgião, e já na tua formação, há 48 anos atrás, você dizendo, não, eu quero ser cirurgião plástico. O que foi isso? Pois é, aí é que entra uma história muito engraçada. Na minha faculdade tinha um jardim que a gente entrava dentro do hospital. E nesse jardim existia um livreiro que botava os livros no banco do jardim. E eu passei por lá e vi um livro, Cirurgia Plástica, Jorge Fonseca Eli. E peguei o livro e gostei. Primariamente, eu pensava em ser arquiteto. E lá eu vi um monte de desenhos geométricos e me apaixonei pelo livro. Comprei, li o livro 2 vezes e disse, é isso aqui que eu vou fazer. É interessante que depois de 30 anos eu fui banca de exame do filho dele, de doutorado na Unifesp de São Paulo, e ele estava lá. E aí ele fez a dedicatória no meu livro, que eu tinha comprado no 6º ano. Que espetáculo. Bozola, como é que foi conviver com Oscar de Barros Serra Dória, que todo mundo, eu não tive a honra de conhecer, eu conheço os seus filhos, os quais eu admiro muito, os seus netos e netas são médicos hoje em Rio Preto. Como é que foi conviver com ele? Ele, como cirurgião, como pessoa, teve uma importância em tua vida como médico? Muita, muita. Ele foi, eu captei dele, você usou uma palavra correta, uma honra, porque ele era uma grande pessoa, educado, simples,
fácil de lidar. Eu comecei o curso com ele, ele me cedeu 2 livros de cirurgia geral da era pré-antibiótico para mim aprender a fazer diagnóstico. E depois, vendo ele operar, era uma brincadeira. Era uma aula. Era simplesmente fantástico vê-lo operar. Você imagina que ele fazia uma colicistectomia nos idos de 1968, 9, em 25 minutos. Perfeita. Então, era um indivíduo que foi feito para a cirurgia. E ele fazia diagnóstico com 3 palpadas e 4 conversas. Não existiam exames. Os exames era clínica médica pura. Ele chegava e ele me deu de empréstimo esse livro para que eu aprendesse isso. E realmente foi o meu segundo pai. E meu pai cirúrgico foi o Dr. Serradória. E depois eu tive um terceiro pai. Eu tive o natural, né, que era analfabeto, meu pai. Depois eu tive o Dr. Oscar e depois tive o Dr. Melquides, que eu confiava nele e ele em mim como se fosse pai e filho. Bozola, nessa trajetória, esse convívio com esses grandes homens, eu tenho uma admiração especial, o Oscar de Barros Serradória, em algum momento tua vocação foi balançada por admirar um grande cirurgião? Você dizer, olha, acho que eu vou deixar a cirurgia plástica de lado, vou fazer, ou não, sua convicção? Não, eu tinha muita certeza, desde o 6º ano, daquilo que eu gostaria de fazer. Eu tinha esta convicção. Mas realmente foi apaixonante trabalhar com o Dr. Serradória, porque ele tornava tudo muito fácil, não é? E a gente, então, realmente teve uma certa paixão por aquela situação. Mas eu não mudei o meu princípio fundamental. Fez você continuar apaixonado pela cirurgia, a cirurgia plástica. Pela cirurgia plástica. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos deixar uma pergunta aqui no ar. A importância de o Dr. Melquides na tua formação. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos, estamos conversando aqui com o professor Bozola, revendo um pouco da história da cirurgia de Rio Preto. Eu perguntei a ele qual a importância do Dr. Melquides na tua formação como cirurgião plástico, Bozola. O Dr. Melquides era uma pessoa que eu sempre brincava, porque ele falava um pouquíssimo e agia muito. E ele agia sempre corretamente, com muita ética profissional, ética médica, e isso me marcou demais. E eu trabalhei com ele, auxiliando cirurgias dele, participando no dia a dia, na enfermaria da Santa Casa. E eu aprendi com ele praticamente as táticas e as técnicas básicas de cirurgia plástica. Eu aprendi com ele e o Dr. Valdemar também,
Mas o Melquides me marcou. O Valdemar era mais próximo da minha idade e não marca tanto, apesar de nós sermos grandes amigos. Mas marcou mais o Melquides porque era um indivíduo mais já maduro, não é? E ele fazia tudo corretamente. E é um sujeito que ele aprendeu, ele fez um estágio nos Estados Unidos, né, de cirurgia plástica. E depois ele saía daqui de Rio Preto na época, pegava um trem, ia a São Paulo assistir uma cirurgia e voltava, no sentido de trazer conhecimento. Trazer conhecimento. E histórias a gente tem inúmeras, mas se eu puder falar uma só. Em uma vez que eu fui a um congresso, ele perguntou para mim, ele me chamava de Antônio. Antônio, teve alguma coisa lá? Eu disse, doutor Melquides, praticamente nada. Eu apenas aprendi uma coisinha lá numa amarração da boca para trauma de face. Ele falou, então valeu a pena. Então essa era a filosofia dele. Em busca do conhecimento. Em busca do conhecimento. Ele buscava onde existia. E ele foi o responsável, imagine, o primeiro congresso brasileiro de cirurgia plástica no interior foi aqui em Rio Preto, o 12º congresso. Você lembra quando foi? 1975. A primeira jornada paulista de cirurgia plástica foi em Rio Preto. Hoje nós estamos na número 40 e poucas. A segunda jornada paulista foi em Rio Preto. O Melquides fez aqui 15 anos seguidos reuniões sobre retalhos miocutâneos, que hoje é o que mais importa na cirurgia plástica. Ele montou aqui. E daqui saíram os 2 primeiros livros brasileiros sobre retalhos miocutâneos, sobre a batuta do Melquides. Então, você imagina o que esse indivíduo significa para mim. Para você e para a cirurgia plástica para a cirurgia mundial, plástica, né? Exatamente. O Melquides era fantástico nesse aspecto de trabalho. Ele se dedicava de corpo e alma. Ô, Bozzoli, explica aqui para quem está nos assistindo que não é médico, o que é um retalho miocutâneo. Tenta explicar aí o que é isso. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um indivíduo tem uma perda por uma retirada de um câncer ou um trauma, ou vai fazer uma reconstrução de mama, a gente tem que levar tecidos de um para outro lugar. A gente pega onde está sobrando e leva para onde está faltando. Isso genericamente. Certo. E esse transporte, ele significa levar circulação junto. E aí, nesta época, na anatomia, todas as artérias periféricas, todos os músculos periféricos, todos os segmentos de pele foram estudados aqui em Rio Preto, já na Faculdade de Medicina, na anatomia. E aí então foi se desenvolvendo a possibilidade de pegar volumes e pele e gordura e músculo em um lugar, transportar para o outro, ou diretamente ou através de microcirurgia. Pegava uma arterinha de 2 milímetros, uma veia, e transportava lá, emendava em uma arterinha de 2 milímetros e fazia a circulação e recuperava. Quem era esse grupo na anatomia? Era você, o Melquides? Quem era o professor da anatomia? Era o Werneck? Era o Werneck. Era o Werneck. Mas nós tínhamos um cirurgião plástico que se formou também na nossa equipe, que se dedicou muito a isso, o Dr. Oswaldo Miura, que ainda está em Rio Preto trabalhando. E o Dr. Oswaldo Miura, ele participava da anatomia lá, na faculdade, junto com o Werneck, certo? Não sabia. E o Dr. Oswaldo Miura... Jogamos futebol juntos. Sim, jogávamos futebol. Aqui na Sociedade de Medicina. Na Sociedade de Medicina. E o Dr. Miura, além de tudo, era um exímio desenhista, certo? E não é à toa que hoje ele gosta muito de pinturas e faz quadros espetaculares, né? Isso é uma tendência do cirurgião plástico, não é? A pintura, a arte visual. Não sei, eu considero mais que a tendência do cirurgião, essa tendência não tem validade. Tem validade a medicina e tem validade a técnica operatória, conhecimento de anatomia, de fisiologia, de pré-operatório, de pós-operatório e um pouco de arte, sim. Mas essa arte aplicada às formas corporais na área de cirurgia estética. Ô Bozola, a cirurgia plástica,
ela sempre foi ligada historicamente a, teoricamente, não, cirurgia plástica é coisa de quem pode pagar, é coisa de rico. Vocês sempre fizeram cirurgias plásticas para a comunidade, mesmo na Santa Casa, quando vocês começaram. Vocês atendiam, era full rural, né? Na época, eram tratados como indigentes. Indigentes. Depois vieram os chamados, o Fundo Rural. Fundo Rural, depois... E depois que veio o INPS e depois o SUS, não é? Mas, felizmente, os nossos objetivos são outros. Existe, sim, uma necessidade nossa de ter ganhos para a sobrevivência, e tem os chamados doentes privados. E tem os doentes, hoje, SUS, eles... A obrigatoriedade médica é de atender a todos igualmente. Isso é quando os residentes novos entram lá na faculdade hoje, porque durante o período que eu estava na Santa Casa, eu fui ao hospital de base para montar o serviço com o apoio do Melquides e o Valdemar. E aí, a partir daí, nós criamos o serviço. Bom, a única frase que eu digo para eles é o seguinte: tratem bem os pacientes. É a única coisa que vocês devem fazer, e que, se não fizerem, tem punição. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes nós já falamos de outras pessoas. Agora vamos falar, nesse último bloco, do professor Bozola, o homem que criou serviço, que formou médicos para o Brasil e para o mundo. E eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, Bozola. Qual foi a maior evolução da cirurgia plástica nos últimos tempos? Mas você responde isso no próximo intervalo. Por favor, não mude de... Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a honrosa presença do professor Bozola. Eu perguntei ao professor Bozola aqui, no bloco anterior, qual foi a maior evolução recente da cirurgia plástica. Mas antes eu gostaria, uma curiosidade minha, acho que também para quem está nos assistindo, quanto tempo ele viveu com o Melquides, que foi uma pessoa extremamente importante em tua vida. Profissionalmente, vocês viveram quanto tempo? Desde 1970 até a sua morte. E ele morreu em casa, morreu no hospital? Você teve alguma participação no atendimento médico dele? Ele foi internado com um problema que ele teve uma obstrução vascular na perna. Depois ele foi tratado e depois teve um problema de uma infecção com gangrena e era preciso amputar a perna dele, e ele se negou a amputar a perna. E pressionaram ele, e aí ele disse: eu só faço se o Antônio fizer. O Antônio era eu.
E eu vim para a Santa Casa, eu estava no consultório, vim para a Santa Casa e fiz a amputação da perna dele. Olha, imagine que situação, você convive com um colega não sei quantos anos, que foi seu professor, e de repente você, como médico, tem que fazer uma atuação de uma pessoa de uma importância tão fundamental para a sua vida. Isso é a vida do médico, Bozola. Esse é um momento histórico. Bem, agora, Bozola, vamos falar especificamente do seu serviço. Você é chefe do serviço da Faculdade de Medicina, do Hospital de Base. Você é um homem que tem formado, com certeza, próximo de 200 residentes, ou seja, ele tem seu papel de docente, que é fundamental. É um homem, eu estou aqui nessa instituição há 20 e poucos anos, inúmeros médicos estrangeiros já vieram aqui, porque Bozola já desenvolveu técnicas fundamentais na cirurgia plástica abdominal, na mama, em defeitos nasais. Então, o homem tem uma contribuição muito importante. Inicialmente, Bozola, nesses últimos anos, qual foi assim, o que você reputa como maior evolução na cirurgia plástica? A cirurgia plástica, ela anda por degraus, ela nunca para de evoluir, porque ela é uma especialidade muito nova. Ela começou, na verdade, desenvolvimento assim maior a partir da Segunda Guerra Mundial, não é? Tinha lá, ela existe desde da Índia, né? 1000 anos antes de Cristo, ela já existia, mas a evolução mesmo foi a partir da Segunda Guerra. E um dos pontos de maior evolução da cirurgia plástica foi justamente os chamados retalhos miocutâneos e microcirúrgicos, microcirurgia e este conjunto de reconstruções. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, a mastectomia não tinha solução. Era mastectomia e ficava sem mama. Sem mama. Hoje a paciente entra na sala com um tumor de mama e às vezes sai com as mamas mais bonitas do que entrou. Certo? Então, a reconstrução de um tempo só. Então, eu considero, num tempo só, eu considero a maior evolução atual, no momento, é a evolução do tratamento do câncer de mama. Para nós que trabalhamos com os mastologistas, você entrar na sala com um paciente que está com câncer e de repente sai com as mamas prontas, isso em tumores menores, diagnóstico precoce, certo? E você pode trazer a paciente para fora com suas 2 mamas normais, só apenas com a cicatriz correspondente à cirurgia. Isso é uma evolução danada, porque também você sente que o paciente tem outro espírito para fazer quimioterapia, principalmente. Enfrentar a doença. Enfrentar a doença. Sem a mutilação. Sem mutilação, às vezes com a mama mais bonita. Então isso para mim é o maior pulo que a cirurgia plástica pôde oferecer às mulheres, certo? Muito mais do que a estética e que tem também uma evolução muito grande e outras reparadoras. Ô Bozola, você é um homem que, como eu falei, você é um homem que todo ano vai operar fora, vai operar na Itália, é um cirurgião com uma penetração mundial, com técnica cirúrgica. Qual foi a inovação técnica, por exemplo, que você introduziu na cirurgia da mama, que se faz hoje no mundo todo, na Universidade de Harvard? Qual foi essa... Então, a mama, quando a gente começou no trabalho, a cirurgia de mama já existiam técnicas, inclusive um dos baluartes de uma bela técnica foi o professor Pitangui. Mas ainda a gente tinha algumas dificuldades para algumas determinadas mamas. E aí nós passamos a desenvolver uma tática e técnica de fazer uma cicatriz mais curta, uma modelagem da mama em proporcionais ao corpo e proporcional dela mesma. E isso acabou me propiciando publicações em revistas americanas, principalmente, vários capítulos de livro na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e no Oriente Médio, inclusive, não é? E isso foi uma coisa muito importante, na minha opinião. Mas mais do que isso, por incrível que pareça, que eu acho que foi a coisa que eu mais gostei de ter criado, é a correção de fístula de palato, que o palato quando é operado, que o palato é aberto, né? Explica o que é o palato aí. Às vezes a criança nasce com o lábio e o palato aberto.
E aí precisa fechar aquilo, corrigir dente, corrigir nariz, etc. E quando fecha esse palato, às vezes ele é pequenininho, é curto, ou foi fechado e abriu. Então eu desenvolvi uma técnica que usa uma parte do músculo da bochecha, que chama bucinador o músculo, para transportar lá por trás e fechar. E isso também correu o mundo. E acabou caindo em Harvard, e eles usam lá no departamento de cirurgia infantil. Com o nome da técnica? Bozolas Flap. É uma honra para mim, não é? Muito bom. Não, é para você, para Rio Preto, para o Brasil. E também na área de abdômen, eu também desenvolvi uma classificação. Quando eu comecei, abdômen era uma coisa só. E um dia, discutindo com um grande amigo meu de São Paulo, que trabalhou nos Estados Unidos, existia uma possibilidade. Eu disse para ele, olha, eu acho que abdômen tem que mudar, tem que ter vários diagnósticos e vários tratamentos. E ele disse, isso dá uma classificação. E fizemos. Eu também acabei publicando nos Estados Unidos, também deu vários capítulos de livros nessas mesmas regiões. E ele acabou sendo usado no departamento jurídico americano para classificar erro médico. E aí, então, foi também uma penetração muito grande. Voltando à mama, a mama também eu tive uma coisa muito interessante, que foi uma honra para mim também. Os Estados Unidos, na área de cirurgia plástica, fazem um livreto dos melhores artigos do ano. E o meu, no ano de 88, o meu trabalho sobre mama entrou no chamado Yearbook, que é fantástico, dos melhores trabalhos publicados. No final do programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. A minha mensagem é de que a área médica é uma área bem árdua. Ela está cada vez mais árdua, mais difícil, as estruturas médicas estão sendo deterioradas, as escolas constituídas no país, elas não têm muito boa qualidade, e isso está nos deixando muito preocupados. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito, porque a área médica é árdua e ela necessita de dedicação total, exclusiva, durante toda a vida, estudar muito e trabalhar muito. Essa é uma realidade de um professor que já formou inúmeros discípulos, sabe que nós temos que estudar a vida toda. Ou melhor, quanto mais nós estudamos, é que nós sabemos que não sabemos nada. Não sabemos. E o cirurgião plástico, acho que foi Michelangelo que disse, que perguntaram a ele uma vez, como é que você faz essa escultura? Ele disse, não, eu pego o mármore circular, tiro os excessos, ela já está lá. Isso é o que o cirurgião plástico faz, é o que o professor Bozola falou, é perceber aquela deficiência, analisar no corpo, tirar os excessos e deixar essa perfeição que você tanto deseja. Obrigado, professor Bozola, paz e saúde, até a próxima.